comecei minha carreira profissional, posso dizer assim, trabalhando em banco. Ainda com 18 anos de idade, trabalhei no antigo Bamerindos, né? Depois virou HSBC, mas eu peguei a época do Bamerindos mesmo. E na mesma época eu sempre fui uma pessoa do esporte, né? Eu joguei handball muitos anos, fui campeão brasileiro, várias coisas legais assim dentro do esporte. E comecei a trabalhar, porque eu fiz a faculdade de Educação Física, eu acabei não exercendo, eu comecei a trabalhar em academia. Então no banco foi um período ali de 1 ano, saí do banco, comecei a trabalhar em academia um certo tempo. E em um determinado momento eu recebi um convite de uma agência de modelos de São Paulo, que na época era a maior agência do Brasil, tinha gente lá como o Vitor Fasano, Luísa Brunet, um monte de gente famosa, né, na verdade. E eu acabei mudando para São Paulo completamente de rumo, fui para ser modelo mesmo. Olha! Logo em seguida fui para fora do Brasil, trabalhei na Espanha, em alguns países fora do Brasil. E morei na Espanha, né, um bom período também. Mas como modelo. Como modelo, daí como modelo, né? Então tinha o passado tinha ficado para trás, como a gente diz, né? E fiquei um tempo lá, mas quando eu voltei para o Brasil, embora continuasse com a carreira artística junto, né? Começou a difundir um pouquinho, estava começando a entrar na televisão brasileira os modelos que tinham um certo destaque, né, e tal. Então tinha uma certa restrição, o modelo não sabe dar texto, não sabe, né, aquela coisa toda, mas estava abrindo espaço, né. E eu acabei também enveredando um pouco para a televisão, mas também não foi nada assim grande. Fiz umas participações em novela e tal e tudo mais. E isso tudo foi acontecendo em paralelo a já a carreira profissional de treinamento. Por quê? Porque no período que eu voltei da Espanha, eu nunca fui uma pessoa que eu gostei de estar assim, como era a carreira de modelo. Você ganhava 2 meses de dinheiro, ficava 2 tentando ganhar, né? Não dava, né? Então, assim, era uma loucura. O que eu fiz? Eu falei, eu comecei a trabalhar em loja, né? Eu fui ser vendedor de uma loja da Fórum, na época, isso nos anos 90. E a Fórum era a maior loja de moda do Brasil naquele período. Nem tinham essas marcas gringas, né? Que nós temos até hoje. Isso veio depois do Collor, né? Sim. E o que aconteceu? Esse trabalho especificamente começou a minha paixão pelo treinamento. Eu já tinha uma bagagem lá da escola ainda, essa primeira palestra. Eu tinha essa coisa de falar para as pessoas. A própria passarela do meio da moda que você está com o público é um negócio. E eu comecei a fazer teatro. Então eu fazia o teatro por um lado, mas comecei a fazer treinamentos nas empresas. Então a Fórum, por exemplo, a gente fazia treinamento semanal nas lojas. E eu fui desenvolvendo, fui aprendendo técnicas de venda, técnica de liderança, gestão de equipe, motivação na época, que era um auge, né, e tal. E isso foi me dando espaço dentro da empresa. Depois eu passei para outras marcas aí também trabalhando nessa área. Então eu trabalhava tanto com a parte de treinamento como com gestão. Então eu fui gerente nacional de vendas de algumas empresas, fui supervisor de varejo de redes grandes, a Elos, depois eu trabalhei na época, eu era assistente de supervisão de 14 franquias, né? Então fui começando a crescer dentro desse mercado. E em São Paulo chegou um período que, depois de passar por algumas marcas, como eu disse, gerente nacional de vendas e tudo mais, eu falei assim, não, tá na hora de abrir um negócio meu, né? Vamos empreender, né? E eu abri uma consultoria de posicionamento para pequenas marcas do mercado. Então tudo que eu tinha aprendido em mais de 10 anos aí no varejo, eu comecei a ensinar pequenos empresários que queriam abrir lojas, queriam abrir suas marcas a se posicionar no mercado. Certo, mas nesse momento, você considera ali como a parte do trabalho, você considera que tinha um certo sucesso, era bem sucedido, ganhava bem nisso que você fazia? Veja bem, tudo isso tiveram fases, né, dentro de tudo isso, né, assim. Mas em todas as situações, em todas as nuances que aconteceram, eu vejo o que eu hoje ensino ao empresário, né? Você tem que saber lidar com as fases. Né? Então houve fase, por exemplo, cheguei em 2000, que mesmo tendo sucesso, eu fui contratado por uma empresa na época de Sorocaba, que é o Grupo Comas, que você foi para cuidar de uma rede de lojas, eram acho que 10 lojas, se não me engano, na época, e ganhando bem, com carro da empresa, apartamento de 200 metros quadrados da empresa, ganhando bom salário e tudo mais, e fiquei quase 2 anos dentro desse projeto, né? E
naquele interim, quando terminou era um contrato, né? Quando terminou esse contrato, eu resolvi abrir uma empresa de treinamento. Foi a mudança que eu tive. Isso, a gente está falando aí de 99, 2000 mais ou menos ali, 2000. né? E quando eu abri essa empresa, eu trabalhei 2 anos e tive um problema, né? Não vou estender aqui porque é muito longo, mas um problema com um sócio. Me roubou dinheiro, para falar a verdade, sim, né? Então foi um problema muito complicado, ficou 3, 4 meses a gente tentando solucionar a briga, depois teve briga na justiça e tal, e eu falei, não quero. Então isso era ainda em Sorocaba, São Paulo, né? Eu saí de Sorocaba, voltei para São Paulo e voltei a prestar assessoria para as marcas que eu tinha contato, né? Sim. E aí que foi que impulsionou o meu negócio, porque eu comecei a lidar especificamente, eu falei assim, bom, peraí, não dá para você fazer tudo, esse é um detalhe para quem está começando, principalmente nessa área, né? Não dá para você oferecer tudo numa assessoria, então você tem que pontuar. Então a minha leitura de negócio sempre foi relativa a indicadores, né? Quais os indicadores que governam, a ação de campo e ao treinamento. E por incrível que pareça, essas são as 3 coisas que o empresário mais peca até hoje. Por quê? Porque ele começa a ter um operacional muito grande, né? Um operacional muito grande, e ele vai se perdendo do olho do negócio. Sim. É o que acontece com a Ana Maria. Tanto que você vê os dados de fechamentos de empresa aí, não leva 2 anos a maioria. É bem grande, né? É muito grande esse número, né? Então, passar dessa fase inicial, é isso que você vem com base na tua pergunta. Você tem que ter um planejamento para que 2 anos você entenda o teu negócio, saiba que você vai passar perrengue, vai passar aperto e tudo mais, mas a partir dali você tem um break-even, se tiver tudo certinho, para você poder caminhar. O empreendedor, entendeu? ele passa perrengue, é assim mesmo. Meu Deus do céu. Quer dizer que a pessoa abre a empresa e vai passar perrengue? Sim, mas veja só, esse é um detalhe muito importante, né? Por que a pessoa passa perrengue na maioria das vezes, tá? Nós temos algumas situações que são marcantes. Ela vai empreender num segmento que ela não atuou. Uma boa parte de quem fecha vai empreender num segmento que não atua. Ah, porque eu gosto disso, porque eu acho legal, porque minha esposa gosta, porque não sei o que. Pô, mas você tem bagagem? Sim. Não tem. Quer dizer que você não pode empreender em um segmento que você não atua? Não. Só que há um processo que antecede a isso. Eu eu trabalho com, vamos dizer, com móveis aí, como o patrocinador de vocês, e de repente quero expandir na área de farmácia. Pô, né? São 2 coisas diferentes. Bem diferentes. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Enquanto eu estou na área de móveis, eu tenho que, no mínimo, ir trabalhar, aprender, ter direção, contratar especialistas desse setor de farmácia para eu falar, pô, não quero mais isso e aquilo aqui. E aí vem uma coisa chamada período de transição, que é isso que eu ensino, inclusive, aos meus mentorados, alguns empresários, né, que eu atendo. A transição, a pessoa pensa que é só ela pensar, ela analisar e falar assim, então eu vou ficar um tempo no meu trabalho aqui e daqui 1 ano eu quero estar trabalhando. Não. Junta um dinheiro. Junta um dinheiro, pensa que é só isso. Não é. Na verdade, é tudo o contexto, não é? É tua família, é o que você vai abdicar nesse ano, porque para você trabalhar a tua cabeça em 2 lugares, você fica dividido, você começa a falhar num e foca mais no outro, geralmente você foca naquele que você ainda não está e deixa o outro lado na mão. Então você começa a ter várias situações dentro de você, que ao invés de você estar num processo tranquilo em relação àquele objetivo, você está com a cabeça pegando fogo. E isso vai dificultando a ação prática. Porque se você está começando ainda a empreender, você precisa de clareza no teu negócio. Está muito definido. Eu sempre falo para os meus clientes, meus alunos, o seguinte, quem domina o poder da clareza, domina o resultado. E o que é clareza? Por mais comum que seja o que eu vou falar, é exatamente o que é clareza. O que, quando, como, onde, por quê, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso falar, qual é a fase do negócio que eu estou